este regime não é democrático. Este regime é o regime pós-fascista, porque estão imensas as questões em que se procede tal e qual como no tempo, como os fascistas no tempo do Salazar e do Caetano procediam. Portanto, nós não temos nada a ver com esta gente. Nós não aceitamos um sistema político, não é, em que há uns que estão em cima, outros que estão em baixo. Uns que estão em cima que roubam e que mentem, e os que estão em baixo que têm que comer e calar, como se costuma dizer. Isto não nos interessa. E, portanto, este modelo de representação de partidos e de pessoas isoladas, que a única coisa que podem fazer é escolher o indivíduo ou um grupo de indivíduos que pertencem a um partido, isto não é democracia. E, portanto, se queremos uma democracia direta, ela é exatamente o que isto que nós temos hoje não é. Olá, boa tarde. Eu sou o Vítor Lima e vou-vos apresentar as minhas ideias sobre o que é a democracia direta e num primeiro documento, num primeiro documento falado, vou-vos começar por referir o quadro global geopolítico em que vivemos. Na realidade, há apenas umas cerca de 20 nações que têm uma autonomia razoável. Tudo mais são figuras relativamente secundárias e dependentes. E, portanto, a importância da União Europeia para os pequenos países é bastante grande. Essa importância resulta não só do poder económico global, da estrutura de capital e o substrato cultural que se estabeleceu na Europa desde há uns séculos esta parte. E porquê é que estamos aqui? Porque há uma massa continental, euroasiática e africana também, porque é um conjunto de 3 continentes que estão juntos, e onde predominam várias instituições e vários países, como por exemplo a Rússia, que pelo seu poder militar e energético, extensão territorial, para além de ter pouca população. Temos a China, que tem uma população enorme, que tem vindo a ascender a sua importância a nível global, embora tenha também um bom poder militar, mas muito pouca energia, que tem que importar, como sabemos. E temos uma Europa que tem 500 a 600 milhões de habitantes, com uma boa base tecnológica e de grande diversidade cultural, embora militarmente seja um anão, porque vive à sombra da NATO e do guarda-chuva, digamos assim, dos Estados Unidos, que, por outro lado, também não querem de modo algum perder a sua influência na Europa, porque é um pé que tem do outro lado do Atlântico e eles não querem de modo algum que se estabeleça qualquer tipo de unidade na grande massa terrestre que é a Europa, a Ásia e a África. Eles não querem isso de maneira nenhuma. Por outro lado, a Europa tem também umas fragilidades muito grandes, como, por exemplo, nunca foi capaz de estabelecer um software próprio, seu, e, portanto, vive, de facto, do software básico que importa ou que utiliza e é fabricado nos Estados Unidos. Ao contrário do que acontece com a Rússia e com a China, que têm sistemas de internet próprias, redes sociais próprias e tudo mais. Portanto, nós continuamos na Europa a depender dos Estados Unidos. Temos ainda uma outra questão, que é a construção da Rota da Seda. A construção da Rota da Seda pode ser uma coisa muito interessante no sentido de unificar esta grande massa
Euroasiática Africana. Desde que não haja uma soberania acima das outras, como, por exemplo, se a China se fortalecer a um determinado ponto e do outro lado tem uma Europa subavaliada, subutilizada, é evidente que vamos restabelecer aqui neste quadro uma situação de dependência e de subalternização. Ora, não é isso que nós queremos, como todos nós sabemos. Por outro lado, este conjunto euroasiático, nomeadamente, tem uma valia militar relativamente equivalente à dos Estados Unidos, nomeadamente a partir dos meios que a Rússia dispõe. Por exemplo, a Rússia, através dos seus mísseis do S-300, o S-400 e os S-500, tem, inclusivamente nessa área, uma soberania, uma vantagem muito grande sobre os meios americanos. Bem, no caso da América, do continente americano, ele tem umas características, que é estar relativamente isolado no meio de grandes massas aquáticas. Portanto, a partir dos Estados Unidos tem uma imensa capacidade em termos de armamento e de bases militares espalhadas pelo mundo. Eles dominam o comércio global de cereais. Eles também têm tecnologias de informação e extremamente poderosas e que se impõem relativamente ao mundo todo, excetuando precisamente o caso da China, do caso da Rússia e até mesmo outros países menores, como por exemplo o Irão. O Irão tem os seus sistemas próprios, não usa a tecnologia made in USA. Por outro lado, temos ainda uma outra coisa em que os Estados Unidos têm um grande domínio, que é aquilo que eu chamo o poder de Hollywood. O poder ideológico, o poder de formatação cultural, que é toda aquela massa de documentos, de filmes, de música também, a que eu chamo normalmente Hollywood. Pronto. E que não é propriamente caracterizado por qualidade, na minha opinião. Depois, por outro lado, os Estados Unidos, para superar essa sua minoridade global, têm interesse em manter longe das suas fronteiras conflitos para diminuir o poder do adversário, para gerar confusão e manterem-se eles à distância como os grandes monitores dessas confusões. Ora, vejamos agora. Portanto, neste contexto, o que é que nós temos, fora do contexto geopolítico, o que é que nós temos na realidade a nível mundial? Por um lado, temos o predomínio do sistema financeiro associado às multinacionais, ou às transnacionais, como também se chama, e ao capital do crime. Todo este triângulo é o triângulo que domina a economia mundo, como dizia o Wallenstein. Portanto, esse predomínio do sistema financeiro, das multinacionais e do crime tem logo abaixo um conjunto de estruturas que constituem os elementos de aplicação de ordem política dos interesses daquela tríade que eu vos tive de dizer. Portanto, do sistema financeiro, das multinacionais e do capital mafioso. O que é que hierarquias são essas? Portanto, essas hierarquias são as classes políticas, do modo geral baseadas nos vários Estados-nação, mas havendo também uma classe política global que vive em torno de instituições como a ONU, a atual, muito conhecida Organização Mundial de Saúde, a OCDE, a outra que gera o comércio, a OMC, enfim, há toda uma série de instituições que constituem entre si uma classe política global e que o Manuel Castells avaliava aqui há uns anos em cerca de 30 milhões de pessoas. Portanto, seriam os grandes quadros de controle da humanidade, seriam esses 30 milhões de pessoas que seriam a grande superestrutura de domínio do planeta
e dos seres humanos na Terra. Pronto, essa grande hierarquia depois tem umas outras hierarquias mais subordinadas, que são as hierarquias nacionais, como é evidente. Umas com mais poder, outras com menos poder. Umas com capacidade de projeção no exterior, como, por exemplo, será o caso da Alemanha, da França, do Japão, da Índia até, não é? E outras que não têm poder absolutamente nenhum e que são exatamente submetidas às influências estranhas. Por exemplo, o caso de Portugal é evidente. Portugal não tem capacidade de projeção em coisa alguma, nem sequer nas suas antigas colónias, porque não tem. Por exemplo, mesmo em Angola, que é a mais rica de todas elas, a Espanha tem um maior volume de relações com Angola do que tem Portugal. Mas Portugal, por outro lado, é como se fosse uma outra autonomia da Espanha, porque exporta, é um exportador relativamente secundário para a Espanha, mas a Espanha é o principal comprador de coisas feitas em Portugal. Portanto, e tem imensas empresas em Portugal que domina, por exemplo, domina o sistema financeiro hoje em dia, depois de todas aquelas atitudes e políticas geradas pela Troika. Depois temos outra coisa que é a acumulação de capital. Portanto, a acumulação de capital é extremamente desigual. Há países ricos, há países pobres, há países intermédios e há países miseráveis, como todos nós sabemos. Outra coisa que essas grandes hierarquias, essa hierarquia de hierarquias estabelece é, digamos, a mansidão dos povos. Portanto, eles estabelecem dentro de cada país, de cada área política, a mansidão das pessoas. Eles querem simplesmente que as pessoas trabalhem, se for caso disso, porque se ficarem uns quantos milhares ou milhões fora do chamado mercado de trabalho, eu não gosto de usar este termo mercado de trabalho, porque acho que é aviltante para as pessoas serem consideradas como um objeto. Eu não gosto dessa expressão. Mas, de facto, é isso que eles querem. É que as pessoas sejam consideradas uma mercadoria, tal qual como são outras coisas comuns que nos rodeiam. E, portanto, esse é o papel das classes políticas, é estabelecer a mansidão entre as pessoas. Ora, eu penso que há um conjunto de ideias que devem ser defendidas por nós, isto ainda antes de entrarmos na configuração de um sistema de representação política. Uma delas é necessário, é conveniente, é urgente a criação de uma União dos Povos da Europa. Reparem, a União dos Povos da Europa não tem nada a ver com a União Europeia e com a Federação de Estados-nação que, de facto, constitui a União Europeia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É a autonomia dos povos, portanto, eventualmente, sem Estados, não precisamos de Estados para coisa nenhuma. Precisamos, sim, de nos concertarmos uns aos outros nos âmbitos regionais e territoriais em que estamos. Não precisamos mais nada do que isso. E, portanto, essa união de povos europeus não deverá ter fronteiras, como hoje, de certo modo, também já não tem, mas também não pode ter taras isolacionistas, nacionalistas, quando não mesmo fascisantes. Depois é preciso que essa Europa, que esses povos europeus se vocacionem para a satisfação, no essencial, das suas necessidades essenciais. As necessidades essenciais, quais são? Segundo até uma definição do próprio Spinoza, as necessidades essenciais são poucas e, por outro lado, são aquelas que exigem que nós nos concertemos uns com os outros. São elas as necessidades de termos comida, as necessidades de termos educação, de termos saúde, de termos paz e falta-me agora uma que eu... Bem, falta uma, fica para depois. Bem, é a satisfação dessas necessidades que nos obriga a nos concertarmos e a nos libertarmos de tiranias e de imposições. Porque quando há tiranias e oposições, é evidente que há uns que são mais iguais que outros. E uns mandam e os outros são mandados. E não é isso que queremos.
Depois, e daí que a relação das pessoas umas com as outras, independentemente dos locais onde nasceram, isso não tem significado absolutamente nenhum, deve ser baseada nas solidariedades e não na competição. Esta coisa que se fala muito, temos que ser competitivos, isto é uma aberração, isto é uma doença, é uma fobia, é uma compulsão, é uma adição, mais concretamente, é uma tara, é um vício. Por outro lado, temos que, no caso agora nós, aqui em Portugal, uma das coisas que é óbvia é que temos que ter uma relação próxima, articulada, nomeadamente, com os povos da Espanha. Eu não falo da Espanha, falo dos povos que constituem a Espanha, que são bastantes. Portanto, a Espanha, para mim, sempre foi, aliás, uma realidade artificial que é encimada lá por um pateta qualquer que parece que é mais um poste elétrico do que uma pessoa. A Espanha é um conjunto de povos e, portanto, o que faz sentido é que o povo português, juntamente com o povo galego, o catalão, o andaluz, o asturiano, etc., se consacram com graça uns com os outros, porque há as diferenças que existem e que não são de maneira nenhuma insuperáveis. Ora, ainda temos outras coisas, eu não quero estender-me demasiado, que é o princípio essencial da convivência entre as pessoas é a tomada coletiva de todas as decisões que tenham a ver com as necessidades coletivas, como é óbvio. Não é? Porque se eu tiver uma necessidade individual, não sei qual possa ser, é individual, eu resolvo-a sozinha. Agora, há muitas, e eu há bocado, quando referi, quando citei o Spinoza, eu disse exatamente aquelas que são essenciais. A gente não consegue resolver os problemas da alimentação, da saúde, da habitação, da educação e da paz sozinhos. A gente não consegue resolver esse problema sozinhos. Temos que colaborar uns com os outros. Ora bem, e para isso, nós, como pessoas individuais que somos, portanto, podemos falar uns com os outros, podemos discutir uns com os outros e não precisamos de classes políticas para coisa nenhuma. A gente não precisamos de ter chefes, não precisamos de ter mandantes, nem presidentes, nem ministros, nem coisa nenhuma para mandar em nós. Não é isso que nós pretendemos. A democracia direta significa tão simplesmente isto. Cada pessoa tem exatamente o mesmo direito de representar os seus concidadãos e de ser representado por eles. Não é? Portanto, é isso. Portanto, qualquer pessoa que seja escolhida pelos seus conterrâneos, ou seja lá o que for, para uma determinada função em nome da coletividade, pode e deve ser varrido se fizer asneira. É tão simples como isso. Por outro lado, aquilo é uma dignidade que se dá à pessoa, uma responsabilidade que se dá a essa pessoa eleita para representar as pessoas da sua circunscrição geográfica, e não é nenhum tacho. Não é nenhum tacho, nem é uma situação que se vá manter ad eterno durante toda a sua vida. Não é assim. É sempre uma coisa temporária, sem direito a mordomias e sem direito a algo de especial. É apenas um dever que cada um de nós tem de, como membro de uma determinada sociedade, ajudar a própria sociedade a progredir e a gerir-se autonomamente. Portanto, outra coisa que me considero também importante para nós, para a nossa, isto é a minha proposta, como é evidente, para nós nos gerirmos como associação, é que temos que pensar que qualquer coisa que nós divulguemos, qualquer coisa que nós venhamos a propor e a colocar até no terreno, se deve basear em soluções que são de ruptura absoluta com o atual sistema que eu chamo, já tenho descrito isso muitas vezes, este regime não é democrático. Este regime é um regime pós-fascista porque estão imensas as questões em que
se procede tal e qual como no tempo, como os fascistas, no tempo do Salazar e do Caetano, procediam. Portanto, nós não temos nada a ver com esta gente. Nós não aceitamos um sistema político, não é, em que há uns que estão em cima, outros que estão em baixo. Uns que estão em cima que roubam e que mentem, e os que estão em baixo que têm que comer e calar, como se costuma dizer. Isto não nos interessa. E, portanto, este modelo de representação de partidos e de pessoas isoladas que a única coisa que podem fazer é escolher o indivíduo ou um grupo de indivíduos que pertencem a um partido, isto não é democracia. E, portanto, se queremos uma democracia direta, ela é exatamente o que isto que nós temos hoje não é. Pronto, eu fico por aqui e numa outra oportunidade, então, falarei, transmitirei as minhas ideias para vocês, ok? Pronto, então, obrigado.